E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula 2, fundo novo, logo nova. Olha que joia. Vem comigo. Ou melhor, antes de vir comigo, já curtiu aqui? Dá o joinha antes. Se o vídeo é bom ou não, dá o joinha já. Se inscreve no canal, enfim, acompanha a gente aí nas redes sociais, tudo bem? O Epaminondas morreu. Com muito pesar, digo que ele morreu. E ele deixou cônjuge, 3 filhos, os pais, um avô, 3 irmãos e um amigo. Quem recebe herança? O tema de hoje, então, é vocação hereditária, ou seja, qual é a ordem preferencial de recebimento da herança do Epaminondas, do pobre e saudoso Epaminondas? Vem cá que eu te ajudo. A ordem da vocação hereditária é a seguinte. Primeiro, descendente. Quem são os descendentes? Os filhos, os netos, bisnetos, etc. Ou seja, aqueles que descendem do sujeito, neste caso do Epaminondas, em linha reta. Segunda escala de vocação hereditária, os ascendentes. É a mesma linha reta, mas agora para cima. Os pais, os avós, bisavós, etc. Terceiro, o cônjuge. E, finalmente, os colaterais. Deixa eu fazer uma ressalva importante aqui, hein? O STF decidiu recentemente, neste terceiro grau, nos cônjuges, nós temos que colocar também os companheiros. Para fins sucessórios agora, cônjuges e companheiros são equiparados. Então, descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro e colateral. Parece muito simples, mas não é, porque tem algumas particularidades para as quais a gente tem que chamar a sua atenção. Primeiro, na hipótese de descendente, o cônjuge pode concorrer, o cônjuge pode dividir a herança. Quando é que ele vai concorrer? Sempre, salvo as seguintes hipóteses. Quando ele for casado no regime de comunhão universal, não concorre. No regime de separação obrigatória de bens, lá do 1640, 1641, e ainda quando casado no regime de comunhão parcial, não houver bens particulares do falecido. Aconteceu uma dessas 3 hipóteses, o cônjuge não concorre e tudo vai para o descendente. Não aconteceu alguma dessas 3 hipóteses, em todas as demais, o cônjuge concorre com o descendente. Em que circunstância? Exatamente na mesma quantidade. O descendente recebe 2, o outro descendente recebe 2, o cônjuge recebe 2. Se tiver 32 filhos, vão dividir lá por 33 cabeças? Não. Nesse caso, se o cônjuge supérstite, ou se o companheiro sobrevivente, enfim, for ascendente destes descendentes, é ressalvado para ele 1/4 no mínimo da herança. O cônjuge recebe 1/4 e os demais descendentes recebem em partes iguais. Segundo, então passamos os descendentes, os ascendentes também podem concorrer com o cônjuge. Quando? Sempre que houver ascendente e cônjuge. O que significa isso? O Epaminondas deixou cônjuge e deixou pais. Tanto os pais quanto os cônjuges vão, ou o cônjuge, melhor dizendo, vão receber. De que forma? Se os ascendentes forem de primeiro grau, será 1/3 para cada. Se só houver um ascendente, ou se for ascendentes de graus mais distantes, por exemplo, avô, aí ao cônjuge é guardada metade e o restante dividido para os demais ascendentes. Terceiro, o cônjuge vai receber sozinho, ok? Mas somente se não houver descendente, em seguida, se não houver ascendente. E se não houver cônjuge, nós vamos aí, então somente aí para a 4ª hipótese, que é a dos colaterais até o 4º grau. Quem é colateral? O professor Tatiana acho que vai gravar, se é que já não gravou um vídeo sobre isso, sobre parentesco e tudo mais. Mas colateral é aquele parente que descende de um ancestral comum, que não é uma relação direta de pai e filho, por exemplo, mas descende de um ancestral comum. Por exemplo, seu irmão. Seu irmão é parente na linha colateral. Por quê? Porque entre você e ele não há uma relação direta de ascendência e descendência, mas sim um ancestral comum, que é o seu pai. Então, bifurca-se este parentesco, que faz com que ele seja seu colateral. O irmão do Epaminondas vai receber se e somente se ele não tiver cônjuge, não tiver ascendente e não tiver descendente. Lembrando que os colaterais são aqueles que vão receber até o 4º grau apenas de parentesco. A partir do 4º
ou melhor, até o quarto recebe, depois não mais recebe. Legal? Ficou com dúvida? Comenta aqui, curte esse vídeo, enfim, compartilha e me manda. Eu tenho o maior prazer em te responder. Ah, olha que interessante, só abrindo um parênteses aqui antes de ir embora. Voltando para os colaterais. Imagine que o Epaminondas não tinha descendente, não tinha ascendente, não tinha cônjuge, mas tinha um irmão de mesmo pai e um irmão de mesmo pai e de mesma mãe. Por incrível que pareça, o irmão bilateral, de mesmo pai e de mesma mãe, recebe o dobro do que o unilateral recebe. Professor, é isso mesmo? É exatamente isso. Pode parecer absurdo, e de fato é, mas a legislação, o Código Civil estabelece exatamente isso. Os irmãos unilaterais recebem metade do que os bilaterais receberiam. Legal? Juízo, filho, coragem, um abraço.